Olá pessoal, hoje daremos início à unidade curricular Matemática 2. A primeira aula será sobre integrais duplas, cálculo diário, a motivação para integrais duplas, cálculo diário. Na primeira parte, veremos a questão de como montar integral dupla e a segunda parte veremos exemplos. O livro de referência é o livro do Stuart, Cálculo, volume 2, mas também pode ser utilizado qualquer livro de cálculo, volume 2, que tem este conteúdo. Então vamos à primeira parte, a parte de como montar uma integral dupla para o cálculo diário e esta motivação da integral dupla, que não é a única finalidade das integrais duplas, mas vamos iniciar com a motivação no cálculo de áreas. Então nós vamos ver a motivação áreas. Então primeiro vamos recordar lá no cálculo 1 como que era o cálculo de área lá no cálculo 1. Então nós tínhamos uma região R, o eixo X, o eixo Y, e tínhamos duas funções auxiliando na área da região que a gente quer encontrar. Então vamos supor aqui, nós temos a nossa função y igual f de x, e aqui embaixo uma função g de x. E aqui tínhamos a delimitação do intervalo no eixo x, começando em A e terminando aqui em B. Então aqui o eixo x, aqui o eixo y, e o objetivo é encontrar a área nesta região. Então essa região, chamar aqui de região R. Então lá no cálculo 1, a ideia é particionar essa área. Então nós podemos fazer aqui particionar essa área. De que maneira? Bom, particionando o intervalo AB. Então particionando essa área e fechando aqui para a gente ter retângulos.
Então, qual que era o objetivo lá no cálculo 1? Calcular a área de cada retângulo desses, somar, e a área dessa região R é aproximadamente a soma desses retângulos. E ao diminuir o espaçamento da partição aqui no eixo X, fazer o limite do espaçamento ΔX ir para zero, então esta soma tende para a área da região R. Então, no limite, esse somatório dá a área da região R. E aí nós temos então a definição da soma de Riemann e a área sendo a integral. Então, quem que é esta área aqui? Se a gente pegar um desses retângulos, qual que é a área de um desses retângulos? Então, se a gente tiver o espaçamento aqui, ΔXi, que a gente pode pensar que é um x da frente menos x de trás, então um x i menos x i menos 1. E a altura desse retângulo é quem? A altura é f de xi menos g de xi. Então, qual que é a área desse retângulo? A área desse retângulo é base vezes altura. Então, é o f de xi menos g de xi, que é a altura, vezes a base, que é o ΔXi. Essa daqui é a área de um dos retângulos. Mas a gente não quer calcular a área só de um retângulo. A gente quer... O que a gente quer fazer? A área da região R, ela é o quê? Ela é aproximadamente igual se a gente somar todos aqueles retângulos. Então, o f de xi menos g de xi que multiplica ΔXi. Então, aqui a gente tem a base dos retângulos, aqui a altura dos retângulos, este somatório aqui, o índice é a quantidade de retângulos que temos. Então, esses retângulos somados dão aproximadamente a área da região R. E se a gente não quiser aproximadamente, se a gente quiser o valor de fato, né? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer o limite deste somatório com o espaçamento indo para zero. Então, o limite desse somatório com espaçamento
indo para zero. Ah, mas quem que é esse espaçamento? Ele é o máximo de todos os espaçamentos. Então, se a gente pegar o maior de todos os espaçamentos e fizer ele ir para zero, a gente garante que os menores também vai para zero. Então, todos os espaçamentos que definem a base dos retângulos estão indo para zero, porque o de maior valor está indo para zero. Então, nesse limite, este somatório define exatamente a área da região R. Este somatório com o limite do ΔX indo para zero é a soma de Riemann. Então a gente escreve como integral de A até B, que são os limites do intervalo no eixo X. Dx é a base dos retângulos, ficou tão pequeno quanto se queira. E aqui dentro, no integrando, a função f de x menos g de x. Então, é dessa forma que a gente calcula lá a área no cálculo 1. Né? Nós podemos também pensar, né, que primeiro calcula a área de f abaixo a curva, depois calcula a área de g abaixo a curva e faz uma menos a outra. Tá? Então, a mesma ideia. Então, esse daqui é no cálculo 1. O que vai acontecer agora no cálculo com duas ou mais variáveis? Se a gente voltar aqui na área, no cálculo da área, o que nós vamos fazer? Além de particionar o domínio em x, nós vamos particionar em y. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, eu vou pegar aqui um outro papel. Então, no cálculo 1, o que nós temos no cálculo 1? Nós temos aqui a nossa região R. Temos aqui o intervalo AB. Temos a função definida, as funções definidas nesse intervalo. Então, aqui uma função f, aqui uma função g. Deixa eu pôr aqui os eixos, x, eixo y. O que nós fizemos? Nós temos esta região particionada. E aqui nós temos um intervalo ΔXi. Isso, cálculo 1. E agora, para a integral dupla, o que nós vamos fazer? Nós vamos também particionar aqui em y. Então, nós vamos particionar em y. E agora, o que nós vamos querer fazer? Nós vamos pegar aqui uma dessas áreas, que vai ser um retângulo mais pequenininho, não um retângulo espichado que nem lá no cálculo 1. Então, nós vamos ter um retângulo pequenininho, ou seja, um retângulo que tanto
no eixo x como no eixo y, ele é infinitesimal. Então, nós vamos ter a área desse retângulo pequenininho sendo quem? Então, a área desse retângulo, ele é base vezes altura. Eu vou escrever com aqui primeiro a altura e depois aqui a base. Vou escrever assim, mantendo a mesma ordem lá do cálculo 1 que a gente montou anteriormente. Então, essa daqui é a área de um quadrado, de um retângulo desse. Mas nós não queremos a área de um retângulo desse. O que nós queremos fazer? Nós queremos somar este retângulo aqui comprido, que é cheio de retângulozinhos, né? Então a gente quer, nesse retângulo comprido, somar esses retângulozinhos menores. Depois a gente muda para esse retângulo comprido e soma esses pedacinhos. Aí a gente muda de retângulo comprido e soma os pedacinhos e assim sucessivamente. Então, quem vai mudar de que retângulo comprido nós estamos, de um retângulo comprido para o outro, é a variação em x. E quem vai fazer as somas dos retângulos pequenininhos fixando o retângulo comprido é a variação em y. Então, o que nós queremos fazer? Somar esses retângulos. Então, quem vai fazer a variação em x, ou seja, mudar os retângulos em preto, é o índice que está vinculado para a variação de x. Então, i. E quem vai fazer a variação em j, né? Ou seja, se a gente tem fixando este retângulo em preto, e agora a gente vai somar os retângulos pequenininhos para diferenciar, por exemplo, deste retângulo aqui para este, para este, para este, nós fazemos a variação em y. Então, o somatório desses retângulos dá aproximadamente a área da região E. Bom, mas eu não quero o valor aproximado, eu quero de fato encontrar a área da região E. Então, o que nós temos que fazer? Aplicar o limite de tanto ΔX quanto ΔY indo para zero. Então, nós vamos fazer o limite de ΔX, que é o valor máximo dos ΔX, e ΔY, que são os valores máximos do ΔY. Esses dois valores aqui indo para zero. Ok. Bom, que nós estamos considerando os dois somatórios, né? O somatório em I, somatório em J, de delta YJ, delta XI, e esse limite é a soma de Riemann agora com duas integrais, né? Se lá no cálculo 1, um somatório resultou em uma integral, então aqui a gente tem dois somatórios então vai resultar em duas integrais. O x varia de A até B. Então, aqui no somatório, quando passar para a integral, vai variar de A até B. E a integral interna, ou seja, a integral que monta esse segundo somatório, é y. Y está relacionado aqui no início da base e indo até que o final preenche a altura.
Então o y ele começa na função de baixo e vai até a função de cima. Então nós temos que a integral interna é de g de x até f de x, a variação aqui de y. Então essa é a integral dupla. Essa é a integral dupla que monta a área da região R. Então, dentro do conceito de integral dupla, nós temos que a área, ela é o quê? É a integral dupla definida na região R de quem? Dos retângulos tão pequeno quanto se queira. E que isso, ao abrirmos essas integrais para definir os intervalos, os limites de integração, nós vamos ter então a integral externa indo de A até B, e a integral interna indo da função mais abaixo até a função mais acima. Bom, então como resolver um problema, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Este exemplo que nós vamos considerar. Aqui eu já vou deixar o gráfico, já vou pegar a região R. Então, vou definir aqui a região R. A nossa função. A nossa função aqui sendo a parábola y igual a x ao quadrado. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0. Então a nossa função f de x aqui é x ao quadrado. Aqui no eixo x, nós temos o intervalo de A até B. Então aqui é o nosso intervalo A. Aqui o nosso B. E o objetivo é encontrar esta área. Então essa daqui é a nossa região R. Então, para montar a integral, eu preciso saber x varia de quanto até quanto? De A até B. Então, nesse caso é de 0 até 1. E y varia de quanto até quanto? Da função mais embaixo, da função até mais acima. Quem que é a função mais embaixo? A função mais embaixo, ela coincide com o eixo x. Então, quem que é a função que representa o eixo x? É y igual a 0. Então, y vai de 0 até quem delimita a altura aqui no eixo x, desculpa, no y. Quem delimita a altura é a função y igual a x ao quadrado. Então, aqui o y vai de 0 até x ao quadrado. Então, como que ficaria a integral para o cálculo de área desta região R?
Então, a integral dupla na região R, definida na região R, é igual à variação que vai de constante até constante é o eixo x, então aqui vem primeiro aqui. A integral mais externa é a de x, é a que varia de constante até constante. E a variação interna vai de função até função, é a variação de y. Então aqui nós temos ainda da função y igual a zero até x ao quadrado. Então nós temos que resolver esta integral aqui. Como resolver essa integral? Então vou copiar aqui a integral de novo. Nós temos então integral de 0 até 1, integral de 0 até x ao quadrado, de quem? De dy dx. Como resolver essa integral? Bom, primeiro a gente resolve a integral mais interna e depois a integral mais externa. Então, primeiro nós temos que resolver esta integral aqui. Então, vamos lá. Qual que é a integral de dy? A integral de dy, né? Então, é a integral de 1, né? Com relação a y, aqui a gente pensa que tem 1. Então, qual que é a integral de 1 com relação a y? O resultado dá y. E nós temos que aplicar os limites de integração de 0 até 2, até x ao quadrado. Aplicando os limites de integração, então vai ficar a integral de 0 até 1, x ao quadrado menos 0, dx. E agora a gente integra, então vai ficar integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E nós temos que aplicar os limites de integração de 0 até 1. Aplicando aqui 1, vai ficar 1 ao cubo, 1 terço, menos, aplicando 0, menos 0. Então, o resultado dá 1 terço. Então, a área delimitada por y igual a x ao quadrado, né? No primeiro quadrante, com x variando de 0 até 1, a área deu 1 terço. Então, a área da nossa região R é 1 terço. Bom, nós montamos a nossa região com a variação em x indo de constante até constante e em y indo de função até função. Isto veio lá da nossa montagem da integral dupla. Nós fizemos aqui a variação externa sendo em x e a variação interna sendo y. Nós poderíamos fazer ao contrário? Sim, poderia. Se a gente fizesse ao contrário, primeiro a variação aqui em x, né? Em x sendo interno e y sendo externa, nós íamos ter aqui ao contrário. Teríamos aqui dx dy, aqui teríamos uma função de y, aqui uma outra função de y. Então, como que ficaria? A gente ia fazer essa mesma construção, só que ia ficar com os limites de integração trocados. Então, vamos ver como que seria isso.
Então, se a gente tiver aqui a nossa região R, agora os intervalos estão aqui no eixo Y. Então, o intervalo aqui no eixo Y sendo de C sendo aqui de C até D aqui no eixo Y, aqui no eixo X, agora a variação sendo de uma função à esquerda até uma função à direita. Então aqui vamos supor que é a nossa f de y. E aqui agora uma função g de y. Nós particionaremos o domínio, ou seja, nossa região R, em retângulos. E montando o somatório, nós vamos ficar aqui a área da região R. Agora, como y muda de constante até constante, ou seja, de C até D, e x muda de função até função, ou seja, da função à esquerda até a função à direita, nossa integral vai ficar invertida, ou seja, aqui a primeira integral vai ser de C até D em y, porque agora y que está mudando de constante até constante, e a integral mais interna vai de função até função, de uma função de y até outra função de y, a integral com relação a dx. Então, nós poderíamos voltar para o nosso exemplo anterior e, ao invés de montar a integral com a variação constante em x, nós poderíamos pensar na variação constante em y. Então, o nosso problema ele ia ficar assim. Então, se aqui a gente tem, vou pegar o mesmo exemplo, a mesma região R, e agora o objetivo, então é a gente pensar na variação em y. Então, y vai variar de 0 até 1. Então, y vem até aqui. Y de 0 até 1. Então, nós estamos pensando no particionamento dessa forma aqui assim. Então, y de 0 até 1. Agora, x vai da função de baixo, quem é essa função de baixo aqui? É a parábola, até esta outra função. Quem é esta função? Esta outra função, o y muda,
Mas o x não, então o x fica fixo em x igual a 1 e não muda esse valor. Só muda a altura, mas não muda o valor de x. Então é x igual a 1. Então nós temos em y uma variação indo de 0 até 1. A variação em x vai da parábola até a reta. Só que essa parábola tem que ser escrita como uma função de y. E aqui não está como uma função de y. Então nós precisamos extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então esta função aqui, ela é x igual raiz de y, pegando só a parte positiva, porque a gente só está trabalhando com valores positivos. A gente não está trabalhando com essa parte aqui, que seria a parte negativa da raiz dessa função. Então, pegando só o valor positivo. Então, a integral vai de raiz de y até 1. E aí, a integral ficaria de 0 até 1 dy, e a integral interna, raiz de aqui, dx. E aí resolve-se primeiro esta integral interna. E aí nós vamos ficar com integral de 0 até 1 de 1 menos raiz de y, que é y elevado a meio, dy. Resolvendo essa integral, nós vamos chegar no mesmo valor de 1/3. E temos que chegar no mesmo valor de 1/3. Tá? Porque tem o resultado do cálculo, olhe em um livro de cálculo, em que tanto faz se a gente montar a integral da primeira forma ou dessa segunda forma, o resultado tem que ser o mesmo, a área tem que ser a mesma, porque a região R é a mesma. Tá? Então temos que chegar no mesmo resultado.